O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Comunidade poderá opinar sobre grandes obras após maior desastre de mineração do México. Pegando aqui, começando lá pelo norte, indo do México ao sul, uma matéria na Folha de São Paulo, do Fabiano Maisonave, bastante interessante por conta de um acidente, de uma tragédia ambiental, por conta de um desastre de mineração no Rio Sonora. E o município de Ures, de 8.700 habitantes, passou ali por conta desse desastre de mineração, que ocorreu no dia 6 de agosto de 2014, e aí por conta desse desastre que despejou 40 milhões de litros de detritos no riacho Bacanute, que é um afluente do Rio Sonora. O volume, detalhe, segundo a matéria, é 0,1% do desastre de Mariana, apenas. Vamos lembrar, Mariana é o maior desastre ambiental de todos os tempos, Não é pouca coisa, e não fizeram porcaria nenhuma, Enfim, o fato é, no México, por uma lei baseada inclusive na Declaração Universal de Direitos Humanos, agora as pessoas das comunidades que foram afetadas terão participação política, para poderem determinar os rumos da região e os rumos dos gastos na região. Foi uma decisão da Suprema Corte, da Suprema Corte Mexicana, que estabeleceu isso, e agora cabe ao novo presidente, que vai mediar aí essa situação. E também em relação ao novo governo mexicano, o Ministério do Trabalho do México determinou um aumento no salário mínimo de 16,21%. Esse é o maior aumento salarial do país em 25 anos. A ministra do Trabalho mexicana, Luísa Maria Alcalde, que imagino que seja o sobrenome, embora Alcaide seja prefeito, ela colocou que serão estabelecidos 2 aumentos salariais acordados com o Banco do México e com os setores empresariais e setores trabalhistas do país. Quem trabalhar na fronteira norte do país, o salário mínimo será 176,72 pesos por dia, o que dá mais ou menos 8,7 dólares. Enquanto no restante do país, o salário mínimo diário será de 102,68 pesos, aproximadamente 5,07 dólares. Ambos maiores do que o atual salário mínimo, que é de 88,36 pesos diários. E vocês viram que eu falei num salário mínimo diário, por conta dessa questão, inclusive de negociações com setores empresariais, de você ter as regras menos rígidas de trabalho e de pagamento, parecido com o que ocorreu aqui no Brasil recentemente. Indo agora para Cuba, Cuba abandonou as mudanças constitucionais que faria para o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, já que a população votou contra essa mudança, segundo o governo cubano, no dia 19, terça-feira. Então, o artigo 68, que definia essa mudança, foi rejeitado. Então, o artigo não vai definir que sujeitos farão parte de integrar o matrimônio, e o tema será tratado em um novo referendo no futuro, E a maioria da população rejeitou
o texto, rejeitou o artigo 68, digamos assim, especialmente por conta de discussões, por conta das comunidades religiosas. Porque vamos lembrar, a gente já falou isso aqui, Cuba é um país socialista, é um país do comunismo comedor de criancinha, mas é um país extremamente religioso. A Igreja Católica tem um peso enorme em Cuba e também existem algumas comunidades evangélicas. Então a população cubana rejeitou isso, né? Para quem ouve o nosso programa sabe qual é a nossa posição. Não concordamos com a posição da população cubana, porém é a vontade da população fazer o quê, né? Mas enfim, não concordamos e é isso aí. Indo agora para a Nicarágua, o governo do Daniel Ortega expulsou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos do país, que estava denunciando violações de direitos humanos por parte do regime contra os cidadãos, e ele também decretou a expulsão do Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes, nomeado pela OEA, que iria apresentar os resultados das suas investigações sobre violência no país desde 18 de abril. Tá? O regime fez isso acusando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos de ingerência. Por sua vez, o secretário, né, responsável pela missão disse que a missão vai continuar agindo, porém agora, infelizmente, à distância. Tá? E o próprio governo reconhece, né, que desde abril, justamente quando começaram as manifestações por conta da reforma da Previdência, já foram 199 mortos e 273 presos. Porém, a Frente Sandinista de Libertação Nacional classifica essas vítimas como golpistas, terroristas e delinquentes comuns. E já foi formado ali em Manágua e em outras partes do país o grupo Associación Madres de Abril, justamente formada pelas mães dessas vítimas de perseguição política. E a gente já comentou aqui bastante sobre a Nicarágua, tem programas anteriores, agora infelizmente não lembro, mas teve pelo menos um programa que foi talvez a discussão principal, né? E além disso... Isso, só para registro, né? Cabe lembrar que a CIDH completou 40 anos em 2018. E né, direitos humanos para humanos direitos. E também em relação à Nicarágua, o governo dos Estados Unidos assinou, né, o presidente Donald Trump assinou um decreto executivo conhecida chamada de NICA Act. Eu não sei se alguma pronúncia dos Estados Unidos fica parecendo nicotina, né, mas seria a Lei de Condicionalidade de Investimento Nicaragüense. Ela veta pedidos de empréstimo do governo da Nicarágua a empresas, agências do governo e agências multilaterais sediadas nos Estados Unidos. Podem ser autorizados apenas financiamento de projetos que promovam democracia e necessidades básicas da população. E o governo dos Estados Unidos também coloca sanções individuais. Coloca, melhor dizendo, a possibilidade de sanções individuais contra funcionários do governo da Nicarágua por graves violações de direitos humanos no país. Tá? Um dos principais autores do projeto foi um deputado republicano, Mário Dias Balart, dizendo que apoia o povo da Nicarágua em sua demanda por justiça, direitos humanos e tudo mais. E a Nicarágua, o governo nicaragüense, obviamente disse que isso é uma intervenção na sua economia e faz parte de uma guerra econômica, assim como a que os Estados Unidos promove contra a Venezuela. Descendo um pouquinho mais, chegamos na Colômbia, onde o Exército de Libertação Nacional decretou 12 dias de trégua e pediu ao governo que retome as negociações de paz, né, que estão suspensas. Elas estavam ocorrendo em Havana. Inicialmente elas estavam ocorrendo em Quito, porém tivemos aquele episódio trágico da morte dos jornalistas equatorianos, foram sequestrados e mortos ali na fronteira. E
depois elas passaram para Havana e com a mudança de governo na Colômbia as conversas foram suspensas. E aí a LN anunciou esses 12 dias de trégua e pediu para o governo retomar as conversas. Tá? O comunicado diz: presidente Duque, abandonar os caminhos e esforços de diálogos de paz agrava a crise da Colômbia, porque terminaria destruindo o que resta dos acordos com as Farc e desconhece o processo de solução política com o ELN. Tá? Então, veremos se vai ter alguma mudança aí, mas assim, lembrando, a conversa com as Farc, elas não eram, elas demoraram anos a se tornarem públicas e elas só foram possíveis graças a intermediações de países vizinhos, de países da região, né? Você fala, olha, não, vamos sentar aqui, vamos tomar um chopinho, vamos todo mundo conversar, todo mundo amigo. Então, as conversas com a LN talvez seja o caso, né, de uma mediação, tá, por parte de países vizinhos, como, por exemplo, né, o Equador não quer mais por conta do que ocorreu, mas, por exemplo, o Brasil poderia tentar cumprir esse papel se assim o desejasse. Tá? Indo agora mais ao sul, viemos justamente para o Brasil, em que tivemos algumas notícias, algumas confirmações sobre visitas, sobre vindas de líderes estrangeiros para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro em 1º de janeiro. Uma que continuou muito nebulosa é do Maurício Macri. Tá? Por quê? Porque a presidência argentina, né, o Macri anunciou nas redes sociais que falou com Jair Bolsonaro por telefone e se encontrarão no dia 16 de janeiro em Brasília para começarmos a trabalhar juntos nessa nova etapa. A questão é, segundo a presidência brasileira, o Macri vem para posse. Segundo a Casa Rosada, o Macri não vem para a posse. Tá? E o comunicado da Casa Rosada usa a terminologia de que o primeiro encontro entre os dois presidentes será no dia 16, justamente. Então, tá um pouco contraditório aí se o Macri vem ou não, tá, para a posse do Jair Bolsonaro. Quem está confirmado é o Sebastián Pinheira, presidente do Chile. Esse é parça. E também o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que confirmou essa semana não apenas a sua vinda para posse, mas que ele será recebido aqui no Brasil no dia 28 de dezembro, ou seja, próxima sexta-feira, tá? E o Netanyahu vai ficar no Brasil por 5 dias. Lembrando, né, que ano passado ele tinha se tornado o primeiro chefe de governo após a fundação do Estado de Israel a visitar a América Latina, mas na ocasião ele pulou o Brasil. Sim, e a gente comentou repercutiu bastante de aqui. Como isso era ridículo, tá? Com todo o perdão da palavra. Mas agora, já que ele encontrou no Bolsonaro um aliado na política internacional, justamente está tentando costurar, né, essa aliança com essa visita estendida, né? 5 dias de visita de um chefe de governo é bastante tempo. Sim, 5 dias é bastante. E, infelizmente, não vai ser uma visita, né, de Estado, porque não é o presidente israelense e não envolve o Temer aí também. Outro confirmado, nesse caso talvez uma relação menos calorosa, mas lembrando, é uma relação essencial para o Brasil. Parem de repetir senso comum ou até mesmo preconceito racista contra indígenas. Um que vem é o Evo Morales, presidente boliviano. Que não foi desconvidado. Que passa por uma situação eleitoral complicada, que a gente já comentou aqui. Tá? Né? Indo buscar aí mais um mandato. E assim, você pode gostar ou pode odiar o Evo Morales. Só não pode comentar coisas como, por exemplo, esse índio safado que tomou nossas refinarias, como já aconteceu mais de uma vez, e quando isso acontece, sempre bloqueio. Tá? Ou quando fala que a Bolívia é inexpressiva. Aí é burrice mesmo. Até né? Porque a gente sempre bate nessa tecla. É a maior fronteira que o Brasil tem. É a maior fronteira, e se você usa um fogão na região sudeste, você está usando gás boliviano.
Tá? Então, assim, é uma relação importante para o Brasil também em questões estratégicas. Tá? Mas não vamos entrar nessa seara, mas o fato é, o Evo Morales vem para posse. Isso significa que o Bolsonaro é comunista, que o Evo Morales agora é o melhor amigo do Bolsonaro? Não. Porque é uma relação importante. Pragmática, diria. Exatamente. O Brasil precisa do gás boliviano, a Bolívia precisa vender gás para o Brasil, é bom para eles também, e é a maior fronteira do Brasil, é uma fronteira também importante para os dois países. Tá? Tem muitos bolivianos que vivem no Brasil, é uma enorme comunidade, uma comunidade enorme, não apenas por ser grande, mas também por ser importante como mão de obra, muitas vezes em condições insalubres. Aliás, só uma curiosidade, Felipe, o Campeonato Boliviano terminou nessa semana e o vice... E a única pessoa que estava assistindo era você. E o vice-campeão foi o Royal Paris, que é um time novo, né, ali de Santa Cruz de la Sierra, um time inclusive financiado pelo Grupo Sion, que é um grande conglomerado imobiliário, inclusive tem negócios aqui no Brasil. E o time é do bairro do Paris, em Santa Cruz de la Sierra, e no bairro do Paris, aqui em São Paulo, existe uma grande comunidade boliviana. Inclusive a filial do Bolívar, que é o principal clube do país vizinho, está localizada ali no Paris, que fica perto do Canindé, ali na Zona Norte, perto da Marginal Tietê. Mas o nome do time é coincidência. É coincidência. Não tem ligação com o bairro. Não, tem ligação no bairro lá em Santa Cruz. E, inclusive, né, o Paris, o Brás, também tem muitos bolivianos. Muitos trabalham ali justamente na indústria têxtil e, como eu disse, muitas vezes em condições muito ruins. Tá? E às vezes salários ruins também. E, enfim, a comunidade boliviana, especialmente São Paulo, é muito grande e, como eu disse, muito importante. Tem uma feirinha tradicional de comidas. Da Cantuta, justamente nessa região. Isso. Qual é o nome da... Não é quinoa, não vou lembrar agora, que é um cereal que eles comem como se fosse pipoca. Não é aquele milho gigante peruano também. Eu comi bastante humita quando eu fui pra Bolívia. Agora não vou lembrar, mas enfim. Tem um cereal ali que eles petiscam ali, né, que eu esqueci o nome agora, um grão. Eu tô com um milho gigante peruano na cabeça, mas não é o milho gigante. Que também não chama milho gigante peruano. Eu chamo de milho gigante. É choclo, né? Choclo, Choclo é milho. Choclo é milho, Então, é milho gigante. Digita milho gigante Peru no Google Imagens, vocês vão ver do que eu estou falando. É gostoso. Então, o Evo Morales está confirmado também na posse do Bolsonaro. E em relação aos Estados Unidos, foi confirmado que a delegação dos Estados Unidos será chefiada pelo secretário de Estado Mike Pompeo. Dificilmente vai ocorrer. Até porque, 1º de janeiro, não sei nem onde eu estarei. Mas muitos ouvintes deram a ideia, né? Não vai ocorrer, mas se algum dos nossos ouvintes aí trabalhar com a assessoria de comunicação aí da Embaixada dos Estados Unidos, sei lá, nós entrevistarmos o Mike Pompeo no Sesc Pompeia. Entrevistarmos o Sesc Pompeia no Sesc Pompeia. Entendeu? Seria um sonho. Mas ele vem aí como chefe da delegação, secretário de Estado, chefe da diplomacia dos Estados Unidos. E é bom deixar isso bem claro também. É o mais comum que acontece nessas situações. De cabeça agora, eu lembro que o John Biden, vice-presidente, veio na segunda posse da Dilma em 2015, mas em 2010, por exemplo, veio a Hillary Clinton, que era secretária de Estado. Era secretária de Estado. Então, na história da relação Brasil-Estados Unidos, apenas 10 presidentes do país norte-americano vieram em visita ao Brasil, nunca para a posse de nenhum presidente. Então, não seria a do Jair Bolsonaro agora que quebraria essa... Não é a regra. Então, assim, não é nenhum demérito também pro Bolsonaro. E outra coisa, aí vamos pegar o caso específico, uma coisa que a gente até brincou, não lembro se foi no ar, se foi em off, mas de qualquer jeito é uma brincadeira que faz muito sentido, que é o seguinte: Réveillon, o Trump ia pegar 10 horas de avião pra vir pra América do Sul... Pra Brasília ainda. Pra Brasília, no Réveillon, gente. O cara vai estar na Trump Tower. Ele vai estar lá na Times Square esperando a bola descer.
Sim, então ele vai, né, comendo nachos e tacos, que ele gosta. Ele não gosta dos mexicanos, mas ele gosta da comida Tex-Mex. Olha o mal de Montezuma aí. Então assim, brincadeiras à parte, como você disse, é a regra mesmo. Talvez a exceção tenha sido, né, a presença do Joe Biden na segunda posse da Dilma. E de resto, assim, de fato, eu não consigo me lembrar, ter alguma grande mudança. Inclusive, a segunda posse do Lula não contou com representantes estrangeiros. Foi um petit comité. Então, foram assim, só os embaixadores ali em Brasília, mas algo bem restrito. Então, tem isso. Mas, então, o Sesc Pompeia que vem chefiando a delegação dos Estados Unidos. Agora, de fato, o Bolsonaro poderia querer o Mike Pence, por exemplo, né? Mas o Mike Pence é outro também, né? O cara é lá de Indiana, vai passar Réveillon em Brasília, entendeu? Com todo o respeito aos nossos ouvintes de Brasília, mas assim, né? 10 horas de avião. E outra notícia, né, em relação ao Brasil especificamente, foi que o Bolsonaro fez uma live esses dias, né, se dizendo contra o pacto de imigração, e dizendo que o Brasil vai sair do acordo que foi assinado pelo Brasil na semana passada, e a gente já tinha comentado isso. E aí o que aconteceu? Porque é uma notícia internacional? Porque já rolou aí um estressezinho, né? Que é o seguinte, tá lá, Mercosul e União Europeia negociando acordo de livre comércio, né? Brasil tentando, né, vai dar aí uma guinada nas suas relações exteriores. Então, assim, não é legal você, antes mesmo de assumir o cargo, né, você ficar queimando pontos. E aí, o que ele fez? Ele disse que a França está sofrendo com a situação de imigrantes. Todo mundo sabe o que está acontecendo na França. Está simplesmente insuportável viver em alguns locais da França. E a tendência é aumentar a intolerância. Os que foram para lá, o povo francês acolheu da melhor maneira possível. Mas vocês sabem da história dessa gente, né? Eles têm algo dentro de si que não abandona suas raízes e querem fazer valer a sua cultura. Então, assim... Não tem nem muito o que comentar, né? Além do óbvio. Mas assim, eu fiz a minha última coluna na Gazeta foi sobre isso, inclusive mais recente. Porque a gente já comentou aqui, os muçulmanos na França não são imigrantes. A maioria deles é nacional francês. São do Império Francês. E também tem essa coisa do mito da imigração no Brasil. Se imigrante fosse mercadoria, que não é, mas é só uma analogia. O Brasil estaria com superávit de imigrantes no mundo, porque tem mais brasileiro fora do Brasil do que imigrantes aqui. Então, a balança de imigração brasileira, o Brasil está no superávit. A gente manda mais do que recebe. Então, para começo de conversa, tem isso. É uma hipocrisia sem tamanho. E o caso venezuelano, por exemplo, que é a grande ameaça aí, né, das fronteiras do Brasil, a gente já repercutiu aqui no programa. A maioria dos venezuelanos que entram no Brasil é de passagem. Sim. Estão indo pro Chile. Porque o Brasil não fala espanhol também. Pois é. E assim, outra coisa que a gente já comentou aqui várias vezes, mas é uma tecla que tem que ser batida. Quando os franceses, os britânicos, os alemães falam de imigração, a gente pode até discordar, pode achar babaquice, pode ver alguns radicalismos às vezes. Mas existe ali uma questão de um choque. Um choque. Não, e tem um choque cultural, de fato, que é presente no tecido social. Você falar disso num país americano, não faz sentido nenhum, cara. Sabe, a gente já falou aqui várias vezes o tanto de nacionalidades que vieram pro Brasil e que tiveram contribuições importantíssimas. Bolsonaro não é tupi-guarani, pô. A maior parte da família dele veio do Vêneto, da Itália. E lembrando, os italianos foram escorraçados pro Brasil. É aquela coisa, é o mal, muitas vezes, do imigrante normalmente europeu, que é assim, achar que ele veio pro Brasil, mas ele é descendente do conde, não sei das quantas, ou da nobreza alemã, sei lá. Ele é até mitômano em relação a isso, porque ele falou que o bisavô dele lutou na Segunda Guerra Mundial, só que ele nasceu em 1876 e chegou no Brasil com 7 anos, em 1883, e quando o Hitler chegou ao poder, ele tinha 54 anos. Então, e no Brasil? E no Brasil, nem se fosse Volksdeutsch,
que foram os alemães da diáspora que foram chamados para lutar, ele não teria idade para lutar, e morreu em Campinas em 1969, enfim. Muitos italianos que vieram para o Brasil, que eram da região do Friuli, a Itália não queria reconhecer, porque quando eles vieram era parte do Império Austro-Húngaro. Então o problema é da Áustria, mas a Áustria veio falando, não, vocês são italianos, filho, o problema é de vocês. Então assim, o Brasil é um país formado por imigrantes, Katsu. Mas aí, por que a gente está falando disso? Porque aí o embaixador francês nos Estados Unidos, conta verificada no Twitter e tudo, o Gerard Araud, tweetou assim, ele replicou da agência France Presse, né? A manchete estava assim: Bolsonaro, viver na França está insuportável, em francês. E ele escreveu assim: 63.880 homicídios no Brasil em 2017, 825 na França, sem comentários. E mesmo se você levar em conta a diferença da proporção populacional, o Brasil tem 22 vezes mais homicídios do que a França, tá? Mesmo se você colocar em proporção de 100 mil habitantes. Então, assim, claro, a resposta do cara foi também defender o seu país e tudo mais, foi uma troca de alfinetadas, mas é o que a gente falou, é um desgaste, antes mesmo de assumir o cargo, bastante desnecessário, tá? Até porque, vamos repetir, um dos trunfos do Brasil, e a gente já comentou isso várias vezes sobre viagens e tal, que assim, o Brasil é um país que ele não é mal visto por ninguém. Tá? Pode até ter o cara que vai desconfiar, não, brasileiro é malandro, alguma coisa assim, mas o brasileiro não é mal visto por ninguém. Isso é um jeito light de falar que a nossa arma internacional sempre foi o multilateralismo, a facilidade de trânsito. Você ficar arrumando essas picuinhas a troco de nada é meio contraproducente. E além disso, baseado numa noção falsa, na realidade uma noção superficial, mas aí vocês têm 4 páginas de coluna na Gazeta, né, para apreciar sobre isso. Agora, não é sobre o Brasil especificamente, né, mas falando rapidamente sobre o Mercosul, nós tivemos a cúpula do Mercosul essa semana, né, na qual a Argentina, né, assumiu a presidência do Mercosul, e aí o Macri defendeu que o Mercosul rejeite as eleições na Venezuela. O Evo Morales, presente na cúpula, disse que a Venezuela é vítima de guerra econômica. E o Temer deu, né, o Temer que, cara, autoestima não é um problema pro Temer. Né? Jamais. E aí o Temer, ele deu umas alfinetadas, né? Final de mandato também, né? Final de mandato para falar o que quiser. Inclusive hoje, bem lembrado, né? O nosso querido Jeff Nascimento, que já participou do programa, ele tem um papel muito importante na minha vida. Ele não sabia disso até agora, mas agora ele vai saber. O Jeff é uma daquelas pessoas que eu vou ter que usar uma palavra aqui, mas ele é tarado pelo Diário Oficial. Sim. Entendeu? Das 7 da manhã... E clipping. Ele adora fazer clipping. Das 7 da manhã, o Twitter do Jeff é uma utilidade pública porque ele garimpa os principais pontos do Diário Oficial. E hoje, o senhor presidente da República, o senhor Michel Temer, determinou a transferência do ex-chanceler Antônio Patriota para o Departamento Especial do Itamaraty, que é basicamente ali onde ficam alocados os caras antes de irem para outros cargos, né, enquanto não tem um cargo novo. Onde ele estava? Embaixada Brasileira na Itália. Ou seja, a Embaixada Brasileira na Itália, a partir de hoje, estará vacante, podendo ser assumida por qualquer pessoa que seja indicada pelo futuro presidente da República, incluindo até mesmo eventuais ex-presidentes da República, como, por exemplo, Itamar Franco. Itamar Franco, né? Então, por exemplo, durante o governo Lula, um ex-presidente da República do PMDB que chegou ao poder via impeachment foi nomeado embaixador na Itália, que é um cargo que tem foro privilegiado. Um ex-presidente do PMDB que chegou ao poder via impeachment. Enfim, tá aí, né? Tá informação. Já diria aquele barbudo, né? A história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa.
Então, o Temer deu umas alfinetadas, né, dizendo que ele é contra qualquer isolacionismo de natureza política, econômica do Brasil, tem que valorizar o multilateralismo e a universalização das relações exteriores brasileiras. Pediu mais abertura comercial brasileira, maior integração com o Mercosul. O Mercosul precisa sofrer algumas revisões, mas ele é importante para o Brasil. Então, assim, basicamente falou tudo né, na direção contrária, né? Então, deu essas alfinetadas. Indo mais ao sul do Mercosul, o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, foi expulso da Frente Ampla do Uruguai por ter sugerido uma intervenção militar na Venezuela. Lembrando, ele é um político uruguaio, ele era afiliado à Frente Ampla, né, que é a coalizão de esquerda uruguaia que governa o Uruguai desde 2005, e aí o comitê interno, né, da Frente Ampla ele decidiu... inclusive foi chanceler uruguaio. Foi chanceler uruguaio. Por 168 votos, decidiu a expulsão do Almagro por ter sugerido uma intervenção militar na Venezuela, dizendo que ele defendeu uma intervenção em outro país e que isso é contra os princípios da Frente Ampla e, por isso, ele acabou sendo expulso, então, pelos rumos que ele tomou. E mais uma notícia relacionada ao Uruguai e Venezuela. O governo venezuelano pagou uma dívida de 7 milhões de euros, aproximadamente, com a Conaprole, ou seja, a Cooperativa Nacional de Produtores de Leite. Então, 7 milhões de euros aí em doce de leite, que eu recomendo, viu? Os nossos ouvintes de Minas vão ficar chateados, mas é o melhor doce de leite que existe. Pois não é o uruguaio, é o da Conaprole. Eu falo Conaprole porque eu não sou uruguaio, né? Mas, então, fica a dica. E cruzando a cordilheira, a gente vai para o Chile, já que ontem o Sebastián Piñera pediu a renúncia do general-diretor dos Carabineiros do Chile, o Hermes Soto, e outros 10 generais. Nas palavras dele, esse pequeno grupo de carabineiros traiu seu juramento e ha manchado a instituição e provocado um grave dano à sociedade. Isso por conta ainda do caso Camilo Catrillanca, já que apareceram as imagens da execução dessa liderança Mapuche e no vídeo mostra que ele não reagiu em momento nenhum, que ele não agrediu os carabineiros como estava sendo a versão oficial. Inclusive o próprio senador, né, da região de la Araucânia, o Felipe Cast, que é sobrinho, né, do José Antônio Cast, que é o principal candidato da extrema-direita no Chile e também é filho do falecido economista Miguel Casti Riste, que foi presidente do Banco Central do Chile durante o regime Pinochet. Um vídeo dele na época do acontecido viralizou porque ele falava que tinha visto imagens de que o Camilo Catrillanca tinha reagido. Então pegou mal aí também para o senador. Lembrando que o intendente da região da Araucânia, o Luiz Maiol, já tinha renunciado na época. E por último, está tendo uma grande mobilização na cidade de Valparaíso, né, que é um dos principais portos do Chile, já foi inclusive o principal porto do Pacífico Sul. Nos últimos tempos foi perdendo a influência, principalmente ali para os novos portos do norte do Chile, mas os trabalhadores, né, do Terminal Pacífico Sul, que é ligado à empresa Ultraport, da família Von Appen, rejeitaram a negociação pelo bônus de final de ano, né? Os portuários pedem 2 milhões de pesos chilenos, enquanto que a negociação do governo e da empresa ofereceu um empréstimo de 550 mil pesos chilenos, que seria descontado na folha de pagamento, além de um gift card de 250 mil pesos chilenos e um bônus de 75 mil pesos e uma cesta básica. Então agora já se fala de uma greve geral no setor no Chile. Inclusive a torcida do Santiago Wanderers, né, que é
é o principal time dessa região, convocou os torcedores a num ato simbólico, pegar as camisetas que tenham, né, com a marca da TPS, que é patrocinadora do clube, e numa praça lá em Valparaíso tirar o patrocínio para não carregar o logo da empresa na arquibancada. E, rapidamente, o Chile vai sediar a COP25, a Conferência do Clima, que seria no Brasil, né? O Sebastião Pinheiro, esse comunista, globalista, taxidermista, vai sediar a Conferência do Clima. Tá ok?